E a gente recebe hoje aqui no Tá Liberado Podcast a Marcelia, que é deputada estadual aqui em São Paulo pelo PT e cumpre seu segundo mandato como deputada. Ela é formada em Direito e História e nasceu aqui em Araraquara, cidade para a qual foi eleita vereadora em 2018 e exerceu e exerce ainda um trabalho muito bom. E a gente vai falar com ela agora. Marcelia, muito obrigado por ter aceito o meu convite, uma honra estar falando contigo aqui no quinto episódio do Tá Liberado Podcast. Muito bom. Muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar conversando com você, Arthur, e estar conversando com as pessoas que acompanham o teu trabalho no Tá Liberado. Bom, primeiro eu quero lhe começar perguntando de onde veio essa sua vontade, essa sua ideia de ingressar na política, se sempre foi seu sonho aí. Muita gente tem sua vocação, tem sua carreira por vontade desde pequeno, por exemplo, assim como eu. De onde veio essa sua ideia de atuar na política? Bom, eu trabalho desde muito pequena, né? Eu comecei a trabalhar na época em que nós podíamos trabalhar enquanto jovens, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade e comecei a estudar também, me formei em Direito, depois eu fiz uma faculdade de História e advogava. Eu advoguei muitos anos, advoguei para a Unimed, advoguei para o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, e depois na primeira campanha do prefeito Edinho, eu acabei ajudando na parte jurídica da campanha. Quando acabou a campanha, ele me convidou. Eu sempre gostei muito de política. Ele me convidou para trabalhar com ele na prefeitura. Eu fui trabalhar na prefeitura e aí nasceu um contato mais direto com a política, com a prefeitura, com o serviço público, e eu gostei muito e acabei em 2008, acabei saindo candidata a vereadora em Araraquara, fui eleita, fiz um mandato de 2009 a 2012, depois fui candidata a prefeita, fiquei em segundo lugar, e depois acabei saindo candidata a deputada, estou no meu segundo mandato, e cumpro uma tarefa pelo Estado todo, né? Mas a minha profissão mesmo é advogada, eu sou advogada. Bom, como você disse, você foi eleita deputada estadual em 2014, né? Estou aqui com os dados, com 70.945 votos, e foi reeleita nas eleições de 2018 com 63.751 votos. E nesses dois mandatos, quais são os principais temas que você abordou, anda abordando? Quais são seus projetos de leis? O que você já fez e está pretendendo fazer nesse atual panorama, nessa atual situação? Bom, Arthur, desde o início do meu primeiro mandato, eu trabalho a questão da agricultura familiar, porque nós somos do interior e aqui nós temos muita necessidade de trabalhar as questões da agricultura, trabalho reforma agrária, trabalho muito a questão da regularização de terras urbanas e rurais, segurança alimentar, moradia e direitos humanos, né? Como os direitos humanos englobam uma série de temas, a gente trabalha a questão das mulheres, a questão da juventude, a questão LGBT, enfim, todas as pautas que para nós compõem aí a necessidade de pessoas que defendam essas pautas. O nosso mandato é muito diversificado, a gente trabalha pelo estado de São Paulo todinho, eu tenho base de trabalho no Pontal do Paranapanema, no Sudoeste Paulista, Vale do Ribeira, enfim, a gente trabalha pelo estado todo, né? Porque nós somos um mandato do interior e um mandato presente, então o nosso mandato é muito procurado por conta da forma como a gente tem trabalhado. Bom, vamos falar agora um pouco sobre um caso que recentemente a gente teve o caso da deputada Isa Pena do PSOL, que foi assediada, importunada sexualmente pelo deputado Fernando Cury, do Cidadania, em uma sessão que foi transmitida até pela Rede Alesp, né, pela TV Alesp, para todo o estado e na internet para quem quiser acompanhar em todo mundo. Isso em dezembro. E só agora em abril que o deputado foi
afastado numa votação por 6 meses. A pergunta é, você vê acontecer muitas importunações, comentários machistas dentro da casa, e se esse tipo de comentário, por exemplo, já aconteceu com você, e como você e as outras mulheres na Lesp, focado em você principalmente, porque nos seus 2 primeiros anos de mandato, só ressaltando aqui para o pessoal, você foi membro afetivo de algumas comissões, e atualmente é membro afetivo, vice-presidente da Comissão de Defesa de Direitos das Mulheres, que foi criada por um projeto de sua autoria. Então, você e suas colegas, principalmente, você sofre esse tipo de comentário dentro da casa? Como é que você vê e como vocês combatem isso lá dentro? Bom, vamos começar pela situação do assédio que a Isa Pena sofreu. Foi no dia 16 de dezembro do ano passado, nós estávamos votando o orçamento, uma sessão no plenário Juscelino Kubitschek, o maior plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, quando, num momento bastante desagradável, o deputado chegou por trás da deputada Isa Pena, encoxou a deputada e passou a mão nela, assim, na lateral do corpo dela. Foi muito ruim. No dia seguinte, a gente viu o vídeo que a deputada, ela empurra ele, assim, como quem diz, sai de perto de mim, e aí começou toda a tentativa da gente puni-lo, porque foi muito desrespeitoso o que ele fez com todas as mulheres da Assembleia. E aí, depois de muitas tratativas, de muito diálogo, de muita conversa, comissão de ética, a gente acabou conseguindo aprovar, né? Eles não queriam, eles queriam que ele tivesse uma penalização de 119 dias tão somente, e nós não concordávamos. Nós queríamos, na verdade, a expulsão. As mulheres, as deputadas, queriam a expulsão. Mas, infelizmente, não deu certo. Então, a gente acabou conseguindo majorar de 4 meses para 6 meses, com a perda do gabinete, dos assessores, de tudo, salário, tudo. E aí você me pergunta se a gente tem esse tipo de problema no dia a dia. Eu, pessoalmente, nunca fui assediada, porque eu tenho uma postura muito dura, muito firme. Então, eu nunca tive esse tipo de problema. Agora, a gente, enquanto mulher, a gente percebe a diferença que é o tratamento dos deputados homens e das deputadas mulheres, né? Existe, assim, um preconceito velado, existe uma coisa muito sorrateira, uma coisa muito que no dia a dia nós percebemos, é perceptível a nós mulheres, né? Talvez uma pessoa que venha de fora não consiga perceber, mas a gente percebe, né? O tratamento para os homens é diferente do tratamento para as mulheres. Então, isso é fato, é real. Bom, como você disse no comecinho da nossa entrevista, do nosso bate-papo, alguns temas que são destaque do seu mandato são a defesa à comunidade LGBT, mais a defesa das crianças e dos adolescentes, os trabalhadores do campo, como você ressaltou. Nós do interior temos aqui em Araraquara, principalmente região, terras muito férteis, poderíamos dizer, a agricultura gira aqui em torno da nossa região. Outros temas também, como a comunidade afro, as minorias em geral. Por que você decidiu dar um maior enfoque, um maior destaque a esses temas, a essas minorias, tanto no seu mandato anterior e no seu atual mandato? Porque eu entendo que o nosso mandato é um mandato muito popular, um mandato que dialoga com as bases, um mandato que está presente nos bairros, um mandato que está presente na vida das pessoas, que está presente nas cidades, que dialoga com as entidades que cuidam de crianças, que cuidam de pessoas com deficiência, que cuidam de jovens. O nosso mandato é um mandato que dialoga, de fato, com os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Nosso mandato não dialoga com grandes empresários, a gente dialoga com as pessoas que precisam de políticas públicas. Então, discutir segurança alimentar, discutir
agricultura familiar, discutir assentamento rural, discutir moradia para as pessoas que não têm dinheiro para construir uma casa, discutir segurança alimentar para quem não tem comida, para quem precisa de uma cesta básica. Esse tipo de trabalho é muito importante, porque as minorias, como você disse, que na verdade não são minorias, né? A grande maioria da população brasileira é pobre, preta, periférica, e trabalhadores e trabalhadoras. Capitalista, industrial, banqueiro, é uma casta minúscula na sociedade brasileira. Então, nós dialogamos com a grande parte da população. Como nós entendemos que essas pessoas precisam de defesa, precisam de quem de fato proponha políticas públicas, quem de fato defenda essas famílias que precisam de cuidados, então nós optamos por fazer um mandato que dialoga com essas minorias que, na verdade, são maioria, numericamente maioria. Bom, agora falando um pouco sobre a sua carreira política, principalmente aqui na cidade de Araraquara, você foi vereadora no período de 2009 a 2012, para quem não conhece um pouco do trabalho da deputada Marcelia, até passar a conhecer um pouco, em 2012, que foi lançada a sua candidatura à prefeitura no município, como você disse, você ficou em segundo lugar com aproximadamente 42 mil votos. Antes disso, você já coordenou a participação popular, a Secretaria de Governo em 2 gestões do prefeito Edinho. Como você define o trabalho que você já fez e o trabalho que você faz por Araraquara? Os projetos, se você já realizou algum projeto de lei pela nossa cidade, como é que está isso? Para o pessoal, principalmente aqui do município, ver um pouco do seu mandato, se sentir representado no seu mandato, Araraquara ver representar no seu mandato. Boa pergunta. Eu penso que, como a minha família, como eu nasci em Araraquara, sou filha de Araraquara, minha família é de Araraquara, meu marido é médico em Araraquara, eu já trabalhei como advogada por muitos anos na cidade de Araraquara. Araraquara é a cidade onde eu tenho a minha construção de vida, a minha construção política. Então, eu penso que eu já fiz muita coisa por Araraquara, quer seja na implantação de projetos, de políticas públicas, de cooperativas. Eu já coordenei todo o processo de participação popular na prefeitura, tenho mandado emendas parlamentares para a cidade de Araraquara, intermediado emendas parlamentares para a Santa Casa. O deputado Nilton Tato, por exemplo, é um deputado que já mandou muito dinheiro para a Santa Casa. Outros deputados também, federais do PT, eu mesma, agora mandei há pouco tempo um recurso de R$1 milhão, já está na conta da prefeitura, o prefeito já deve até estar começando a obra, preciso até ver se já começou, para a construção de uma unidade de saúde, né, um postinho de saúde, que as pessoas chamam assim, né, lá no Vale Verde, na região do Vale Verde, porque lá tem uma UPA, lá tem escola, tem creche, porque o Edinho fez, e agora precisava de um posto de saúde. Então, eu consegui, com o governo do Estado, né, das minhas emendas parlamentares, da emenda da deputada Marcelia, eu separei R$1 milhão, mandei para o prefeito, mandei recurso para pavimentação. Esse ano, eu estou mandando recurso para um projeto de cultura, estou mandando recurso para melhorar as condições do centro de zoonose, onde ficam os animais, porque aquilo está um horror, né? Então, o pessoal que cuida aí dos animaizinhos da cidade de Araraquara me pediu, eu estou mandando, os nossos vereadores, a Fabi, a Filipa, o Paulo, os nossos vereadores também me pediram emendas e a gente tem trabalhado muito por Araraquara. E também intermediamos recursos vindos de outros deputados federais para que Araraquara possa receber aí ajuda nesse momento tão difícil que a gente tem vivido. A questão de um mês atrás, mais ou menos, quando estourou, 1 mês e meio, estourou aquela situação difícil da pandemia, eu entrei em contato com o secretário Marco Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, e eles trouxeram vários leitos de UTI por intermediação que nós fizemos com o deputado
com o deputado não, com o secretário Marco Vignoli, leitos de UTI, leitos de enfermaria, enfim, a gente ajuda muito nesse sentido, né? Além de que nós implementamos vários projetos na questão da segurança alimentar e da agricultura familiar na cidade de Araraquara. Ajudamos entidades, ajudamos a APAI. A APAI é uma grande parceira que a gente tem, a gente procura ajudar a APAI, porque a APAI precisava começar o tratamento das crianças autistas em Araraquara, e não tinha esse tratamento. Nós fizemos toda a intermediação junto com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, lá em São Paulo, com o secretário, e a gente conseguiu implementar, trouxemos o projeto para tratamento e cuidados de educação dos autistas para Araraquara. Sim, a gente faz muita coisa no dia a dia. Que são ações, muitas vezes, de mediação, né? Muitas vezes ações de implementação de políticas que não envolve dinheiro diretamente do nosso mandato, mas envolve uma participação política forte para que a gente possa conseguir viabilizar os projetos aqui em Araraquara e em todas as cidades, né? Porque a gente conversa com prefeitos do estado inteiro, com vereadores, com lideranças políticas, fazemos reuniões com secretários, fazemos reuniões com o secretário. Ontem mesmo nós fizemos uma reunião muito grande com a secretária de Desenvolvimento Social de São Paulo, porque as comunidades das favelas de São Paulo estão passando fome. E a gente fez uma conversa com a secretária para a gente conseguir viabilizar aí que a secretária deu uma atenção especial para essas famílias. Nós tivemos na reunião comunidades da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste de São Paulo, pessoas essas que são lideranças nessas comunidades, nessas favelas, e pessoas que precisavam de um apoio para que a secretária pudesse olhar para esses movimentos que tem dentro das favelas, porque 70% das famílias que estão vivendo nas comunidades não têm dinheiro para comprar arroz, feijão, não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para comprar gás, não tem dinheiro para pagar luz, água, gás, enfim, é uma situação desesperadora que nós estamos vivendo. Então, no dia a dia, a gente é consumida por essas agendas, esses compromissos. Bom, agora eu quero te falar, até você falou agora, emendando nessa pergunta, e você falou anteriormente, na sua relação com os outros poderes legislativos municipais, as prefeituras das outras cidades, que você acabou de citar. Como você mantém essa relação com outros municípios, até distantes de São Paulo, que pelo menos era onde sua base, né? Além de São Paulo, Araraquara, né? Como é que você mantém esse contato para também a criação de projetos com outros municípios? Normalmente, eu atendo a essas agendas indo até os municípios. Meu mandato é muito presente pelo interior, né? Nós temos várias cidades do Pontal do Paranapanema, Sudoeste Paulista, Noroeste, que a gente tem contato com os prefeitos, que a gente tem contato com os vereadores, que a gente tem contato com as lideranças. Antes da pandemia, durante 5 anos, eu fui presencialmente. Eu pegava o carro, ia lá para o Pontal, pegava o carro, ia lá para o Sudoeste. Agora, nesse tempo de pandemia, em que a gente não pode fazer isso, eu tenho feito isso de maneira virtual. Todos os dias eu tenho 4, 5, 6, 7 agendas online com lideranças políticas do estado inteiro. Todos os dias eu tenho agenda com essas pessoas. Então, hoje eu faço isso pelas redes sociais, por live, por reuniões online, enfim, dessa forma. Bom, agora vamos falar de saúde, que você até citou o envio de R$1 milhão para Araraquara, né, para a construção da unidade de saúde no bairro do Vale Verde. O que o seu mandato já fez para a saúde além disso? Também agora na pandemia, que essa pasta é mais essencial do que nunca. Quais são os seus próximos planos para atuação na área e suas expectativas? Bom, dos recursos de emendas parlamentares que os deputados têm, tanto os deputados federais quanto os deputados estaduais, 50% do recurso é para a saúde.
divide no meio o valor, metade a gente manda para a saúde, metade a gente manda para a cultura, para a infraestrutura, para entidades, para assistência social. Eu procuro contribuir muito com as Santas Casas, porque as Santas Casas, elas têm muita necessidade de recursos. Então, eu já contribuí com a Santa Casa de Franca várias vezes, com a Santa Casa de São Joaquim da Barra, com a Santa Casa de Araraquara, com várias Santas Casas, que eu não vou me lembrar agora. E muitas vezes também a gente conversa com os prefeitos e eles pedem recursos para a saúde, porque é onde os prefeitos mais gastam recursos do orçamento próprio. Então, quando vem uma emenda para a saúde, quer seja para custeio, para compra de um veículo, para compra de uma ambulância, para compra de medicamentos, para compra de insumos, é um recurso que o prefeito não tem que tirar do recurso próprio. Ele disponibiliza esse recurso próprio para fazer, muitas vezes, outras coisas que ele precisa fazer na cidade e não consegue. Então, nós procuramos atender com muita atenção a questão da saúde para todos os prefeitos que nos pedem recursos na área da saúde. Então, a gente tem trabalhado muito a questão da saúde, a questão das APAES, das entidades que cuidam de crianças, e via de regra, esses recursos eles são direcionados para a saúde. Bom, e agora falando sobre outra pasta importantíssima, que é a da educação. Em 2016, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente teve a famosa CPI da merenda, que teve uma grande repercussão, que apurou o pagamento de propina em contrato de merenda escolar da Secretaria de Educação do ex-governador tucano Geraldo Alckmin, que, pelo menos ao meu ver, infelizmente não teve uma conclusão, um fechamento, um desdobramento. Em dezembro de 2016, né, em uma das sessões, a gente tivemos agressões de policiais e estudantes que acompanhavam na galeria a última sessão da CPI, que, aliás, a deputada mesmo foi agredida. Uma coisa que engloba no que a gente falou agora há pouco sobre a agressão, é que aí já não com os parlamentares, entre os parlamentares, mas sim a agressão policial, a agressão às mulheres na Lespe. Com isso, eu queria que você desse um pouco da sua opinião de como foi esse caso, que teve uma enorme repercussão nacional, e quais foram o que você já fez para a educação, os seus mandatos, aliás, já fizeram para a educação, e o que você pretende fazer para a educação? Bom, a educação é um tema fundamental, né? A gente tem trabalhado, eu trabalho muito a questão da educação do campo, da educação para os quilombolas, para os indígenas, a educação de forma mais específica, e também a educação para aqueles que vivem em assentamentos rurais. Então, a gente faz muita mediação de diálogos com a Secretaria da Educação, a gente já conseguiu reformas de unidades. Teve uma época que nós conseguimos orçamento participativo nas escolas do campo, onde a Secretaria da Educação conseguiu destinar recursos para a implementação de projetos em escolas do campo. Então, assim, a gente trabalha muito a questão da educação. Só que a educação, a gente costuma dizer que a educação é a prima rica, porque a educação tem recursos carimbados. E os recursos da educação são maiores do que das outras pastas. Então, muitas vezes, o prefeito, o vereador, eles pedem que a gente faça uma mediação com a educação para que a gente possa conseguir que as obras sejam concluídas, para conseguir uma creche, para conseguir uma escola, né? Emenda parlamentar para a educação, normalmente a gente não costuma encaminhar, porque a educação nunca pede emenda, a educação pede sempre a mediação, né? O contato com o secretário para poder dialogar sobre a política pública da educação, da cultura, enfim. Bom, deputada, eu quero te agradecer muito por você ter aceito o meu convite para ter esse bate-papo aqui com a gente. E quais são os seus próximos planos no mandato em geral? Enfim, uma finalização aí. Quero agradecer mais uma vez, e para o pessoal que está nos acompanhando, para acompanhar o seu mandato, acompanhar o trabalho também,
Como é que faz? Tem site, tem redes sociais? Tem todas as redes. Tem Instagram, tem Facebook, tem todas as redes sociais, WhatsApp. O que eu quero, Arthur, na verdade, é agradecer você, né, por essa oportunidade de eu estar conversando com um repórter jovem como você, alguém que está aí trabalhando muito para poder fazer com que o Tá Liberado cresça, se desenvolva e que você possa realizar os seus sonhos. Com relação ao nosso trabalho, ao nosso mandato, eu quero, primeiro assim, me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos nesse período de pandemia. Segundo, pedir a Deus que a gente possa rapidamente passar por esse terrível problema, essa crise sanitária sem precedentes que a gente vive nesse país, né, por falta, inclusive, e principalmente de uma política pública, de uma organização do governo federal, né, para que a gente pudesse ter controlado essa pandemia. Então, assim, nós estamos vivendo momentos de horror, de terror no país. Então, passada essa pandemia, eu quero retomar alguns projetos que, por conta dessa pandemia, a gente acabou não conseguindo tocar, né? Mas sempre projetos ligados ao que a gente faz, que é a questão da moradia, que é a questão da agricultura familiar, da segurança alimentar, das mulheres, né? E também fortalecer os nossos vínculos com os prefeitos, com os vereadores, para que a gente possa contribuir na medida em que a gente sabe que o pós-pandemia vai ser muito difícil, o pós-pandemia vai ser muito sofrido para as pessoas, né? Nós estamos hoje com 60 milhões de pessoas que estão excluídos de políticas públicas, que não têm comida, que não têm trabalho, que não têm onde morar. Então, assim, a situação social no Brasil é gravíssima. A situação da crise sanitária é gravíssima. A situação da educação, que não pode retomar as aulas, é muito grave. Enfim, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Então, eu espero de verdade que a gente possa devolver para o povo brasileiro a democracia, programas sociais, que a gente possa devolver para o povo brasileiro tudo aquilo que foi tirado dele, o programa Minha Casa Minha Vida, o programa Mais Médicos, o ProUni, tudo aquilo que melhorava a vida das pessoas. E eu tenho ouvido muito isso, sabe, Arthur? As pessoas dizem assim, deputada, que saudade daquele tempo em que eu tinha emprego, daquele tempo em que meu marido estava empregado, que eu podia ter o meu carrinho, que eu podia viajar. Hoje eu não tenho dinheiro para comprar arroz e feijão. Então é disso que se trata. Então nós estamos aí na luta, ajudando as pessoas, fazendo todas as reuniões necessárias. Ontem, naquela reunião que eu te falei que a gente fez com a secretária Célia Parnes, que é a secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, nós tivemos, sem medo de errar, umas 500, 400 comunidades representadas na reunião. Comunidades grandes, comunidades médias, de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E foi uma reunião muito boa, porque a secretária é muito sensível, uma pessoa muito bacana, e eu tenho certeza que ela vai fazer aí o cadastro dessas pessoas e vai poder contribuir. Nós pedimos também a mediação dela em relação ao pagamento de contas de energia elétrica, de água, de gás, porque as pessoas não estão conseguindo sequer comer, que dirá pagar água, luz, enfim. E ela foi muito, muito pronta, né, colocou toda a equipe da secretaria para discutir com essas comunidades. Eu fiquei bastante satisfeita. Então é isso, é disso que se trata, de um mandato popular, de um mandato participativo, de um mandato que está na base, de um mandato que dialoga com as pessoas e de um mandato que, quando eu puder pessoalmente conhecê-lo, gostaria de poder marcar para a gente tomar um café, um suco, uma Coca-Cola, um refrigerante, para a gente poder conversar pessoalmente, tá bom, Arthur? Muito obrigada pela oportunidade. Eu quem agradeço e a gente se encontra numa próxima. Muito bom. Fique com Deus e que todos os seus internautas, as pessoas que te acompanham, também possam passar por esse momento de tanta dificuldade, acreditando que dias melhores vão vir, se Deus quiser. Um abraço, seu Arthur. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada, tchau. Quem agradeço.